brigas, discussões, conflitos. Toda família passa por esse problema. Você não está sozinho. Todos nós temos em algum momento da vida algum desafio para superar na vida familiar. Nesse vídeo de hoje eu quero te entregar 3 estratégias de como você pode superar esse desafio na sua casa. Desafios da família. Todos nós temos. Sejam eles grandes, pequenos, todos os dias nós enfrentamos alguma dificuldade que vai impactar na forma como nós vivemos nossa vida em família. E o segredo de superá-los está na forma como nós os encaramos. É por isso que muitas famílias se frustram e muitas famílias se acabam porque não sabem como enxergar e muito menos superar os desafios em família. Hoje eu quero te ajudar a ver seus desafios de uma forma melhor, mais positiva, de uma forma que vai fazer você encontrar a solução para os seus problemas familiares. Eu me chamo Paula Renata, estamos aqui do canal Família em Alta Performance e queremos agradecer você que já nos acompanha aqui no canal e está curtindo os nossos vídeos e pedimos, lógico, que você curta, compartilhe com seus amigos e principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber mais nossas dicas e conselhos sobre a vida familiar, porque aqui nesse canal nós queremos abençoar a sua família. E aí me diz aqui nos comentários, como você tem encarado os desafios da sua família? Será que você tem encarado os desafios da sua família como grandes montanhas intransponíveis que você não consegue ultrapassar? Ou será que são pequenas pedrinhas que vão se acumulando pelo caminho e muitas vezes te atrapalham de chegar nos seus objetivos e metas? É assim com todas as famílias. Todos nós enfrentamos grandes desafios. Todos nós temos que lidar com situações adversas dentro da nossa casa. E isso faz com que a vida em família se torne muitas vezes insustentável e por isso que muitas famílias se acabam. Mas nós não queremos que isso aconteça com a sua família. Por isso hoje nós estamos aqui para te entregar 3 super estratégias para você vencer os desafios da sua família, através de uma simples mudança de visão, de pensamento, de como você vê os desafios da sua família. Você está preparado? Então, se você quiser, já pega caneta, papel e anota essas estratégias. E nós vamos usar uma família muito especial como exemplo, como métrica para a nossa família. Sabe que família é essa? A família de José e Maria, exatamente. José e Maria, os pais de Jesus, escolhidos por Deus para ajudar no crescimento de Jesus Cristo. Olha que família especial. Não haveria família melhor para nós começarmos esse mês de maio, mês da família, tendo como eles nosso modelo, nossa visão de vida para a nossa família. Se você parar para pensar, José e Maria enfrentaram grandes desafios na sua vida familiar. E eu quero aqui pontuar alguns deles, para que você também possa ver esses desafios na sua casa e superá-los como José e Maria superaram. O primeiro desafio é o desafio de acreditar, é o desafio de crer que Deus tem um plano para vocês. Exatamente. Olha a situação que José e Maria estavam. Eles ainda estavam noivos, vamos dizer assim, recém-casados, muito próximos do momento onde eles viveriam juntos. E Maria recebe uma notícia vindo de Deus que ela seria a mãe do Salvador. Eles ainda não moravam juntos, de fato. Estavam se preparando para o casamento. E vem uma notícia bombástica dessa. E você, já recebeu uma notícia que estremeceu os alicerces da sua casa? Como você tratou disso? Se você quiser, pode compartilhar sua experiência conosco aqui nos comentários. Assim nós podemos orar pela sua família e também te ajudar naquilo que for preciso.
Exatamente, José e Maria receberam uma notícia bombástica logo no início do casamento. E como é que eles trataram disso? Como é que eles viram esse desafio da sua vida em família? A primeira atitude, o primeiro posicionamento, tanto de José quanto Maria, foram acreditar que o próprio Deus tinha um plano na vida deles. É lógico, de início, eles estremeceram. São seres humanos, como nós somos. Diante de uma notícia difícil, a primeira reação que vem são os medos, as inseguranças e as ansiedades dentro do nosso coração. Mas em vez de ficar cultivando esses medos e essas ansiedades dentro da mente e dentro do coração, José e Maria decidiram crer que Deus estava com eles naquele negócio. Crer que Deus estava ajudando eles a começar uma família abençoada. Eles recorreram a Deus em oração. Maria recebeu a visita de um anjo, assim também como José recebeu a visita de um anjo para esclarecer o que estava acontecendo com eles. Eu acredito que hoje Deus também visita aqueles que o buscam, através de sonhos, visão ou até mesmo de uma palavra que você pode receber para sua casa. Quando você tem convicção de que Deus está com a sua família, quando você crê que Deus tem um chamado para a sua família, fica muito mais fácil encarar esses desafios, encarar as intempéries que aparecem no nosso dia a dia. Assim como José e Maria, eu convido você a crer que Deus está com vocês, nos grandes e nos pequenos desafios. Ele tem um propósito em tudo que faz. Então, em vez de você dar lugar à ansiedade, aos temores, aos medos que te rondam, eu convido a você a entregar tudo isso nas mãos de Deus e falar: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Essa foi a oração de Maria. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. E eu tenho certeza que esse também foi o desejo do coração de José, pois ele não deixou Maria sozinha. Ele casou com Maria, ele topou esse desafio de formar uma família abençoada. O segundo desafio vivido por José e Maria foi cuidar, proteger a família que Deus tinha lhes dado. Olha só o contexto da época. Os dois eram recém-casados e já estavam com um bebê a caminho. O que aquela sociedade, o que aquela cultura, o que aquelas pessoas que conviviam com ele iam pensar? Lógico, iam pensar que alguma coisa tinha saído fora dos conformes, não é isso? Na nossa sociedade atual, isso já quase não é visto com maus olhos, vamos dizer assim. Quando um casal que se casa, já casa às vezes já esperando seu primeiro bebê, ou tem o seu filho e depois se casam, isso se tornou tão comum nos nossos dias que talvez, se Maria e José estivessem convivendo conosco hoje, isso não nos causaria tanto escândalo assim. Mas no contexto deles, na época deles, na cultura deles, isso era motivo para grande escândalo. Então, eles tinham que proteger um ao outro, eles tinham que cuidar um do outro. Olha só que importante esse desafio. E a gente traz esse desafio para nossa família hoje pensando como você tem cuidado e protegido a sua família. Muitas vezes nós pensamos que cuidar, que proteger a nossa família se trata apenas de oferecer bens materiais, dar uma boa casa, ter os filhos matriculados em uma boa escola, fazendo aí várias atividades, ter um carro confortável, enfim, bens materiais. E se esquecemos que o cuidado não se trata somente disso. Se trata principalmente em estar presente, em ouvir um ao outro, em entender um ao outro, em ser participativo na vida um do outro. Esse é o principal cuidado.
Não interessa o que está acontecendo lá fora, se a nossa casa está bem cuidada e protegida. Esse era o pensamento de José e Maria. Não importava para eles o que os outros falavam a respeito da família deles, porque eles sabiam quem eram, sabiam ao Deus que serviam e sabiam principalmente o chamado que receberam de Deus. Eles não tinham mais dúvidas em seu coração. Por isso, protegeram um ao outro durante os 9 meses da gestação de Jesus. José se preocupava tanto com Maria que quando ele recebeu a notícia que teria que viajar para o licenciamento anual, e você pode ler toda essa história bem descrita no livro de Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos ver que José se preocupou em levar Maria consigo, em carregar Maria consigo, mesmo estando nos últimos meses, nos últimos instantes da sua gestação. José não quis deixar Maria sozinha. José não quis que Maria sofresse o ataque de olhares, de falatórios, de pessoas que poderiam prejudicar a sua esposa. José queria estar presente no nascimento de Jesus. Olha que bênção! Quantos pais se preocupam em estar presente na vida dos seus filhos? Quantos maridos se preocupam em proteger suas esposas? Quantas esposas se preocupam em proteger os seus maridos? O que nós temos mais visto na nossa sociedade atual é a esposa que ataca o marido, é o marido que ataca a esposa ou simplesmente ignora a existência dela, né? Faz com que ela seja vista como uma louca, como alguém que não tem sabedoria, não é verdade? O que nós mais temos visto são pais que não são participativos na vida dos seus filhos. Esse é um grande desafio a ser vencido nas famílias de hoje. Por isso, a forma como vemos o desafio é muito importante. Quando você olha a sua família como um bem mais precioso que Deus te deu, você passa então a cuidar e proteger. Eu acho engraçado muitas vezes como as pessoas costumam, postar fotos com suas famílias e escrever assim: família, meu bem mais precioso, família, minha base. Mas se a gente parar para perceber por trás das fotos, nas relações familiares, essa base está sobre uma areia movediça. Essa base está sobre um campo minado, aonde uma simples palavra se transforma em uma grande guerra dentro de casa. Olha só, meu querido, para você vencer o desafio de cuidar da sua família, você precisa se esforçar para protegê-la. Você precisa sim cuidar bem do seu casamento, cuidar bem dos seus filhos, não só fornecendo o sustento, fornecendo os bens materiais, mas fornecendo a sua presença, o seu carinho, a sua atenção. Isso é cuidar bem da sua família. Faz aí uma métrica dentro da sua casa. Escreve aí no seu papel. Será que o esforço que você faz pela sua família é proporcional à importância que você dá a ela? Sabe, naqueles momentos de crise, o que é mais importante? Estar com sua família ou fugir dos problemas? Sabe, nos momentos onde você precisa segurar na mão do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, é mais fácil estar ao lado dele, estar ao lado dela, ou estar do lado de quem fala mal dele, de quem fala mal dela? Quando você começa a olhar para essas situações, você vê aonde está o cuidado com a sua família, aonde está a proteção da sua família. José e Maria venceram esse desafio cuidando e protegendo um ao outro nesse momento tão importante das suas vidas. E o terceiro e último desafio, que com certeza, na minha visão, foi o maior de José e Maria,
foi obedecer ao chamado de Deus. E você pensa que o chamado de Deus foi só para eles gerarem a Jesus? Só para Maria carregar Jesus durante 9 meses? Será que esse foi só o chamado de Deus para eles? Lógico que não. O chamado de Deus para eles era muito maior. O chamado de Deus para José e Maria era educar Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. Será que se você recebesse esse desafio hoje de Deus, você toparia? Será que se você recebesse a importante incumbência de criar o Filho do Todo-Poderoso Senhor, você toparia esse desafio? Eu tenho visto que muitos pais não têm topado o desafio de Deus de gerar filhos no temor do Senhor, de criar filhos no temor do Senhor. Exatamente, muitos pais têm falhado nesse chamado. Você tem um chamado para ser um pai segundo o coração de Deus. Você tem chamado para ser uma mãe segundo o coração de Deus. Deus não deu filhos para vocês para se perderem no mundo. Deus deu filho para vocês, para que através da família de vocês, Deus seja engrandecido e que as pessoas vejam em vocês servos e servas de Deus, como viram em José e Maria. O desafio de criar Jesus era tamanho, porque José e Maria precisavam ser referência na vida de Jesus. José e Maria precisavam ensinar princípios e valores para Jesus, pois isso ia acompanhar durante toda a sua vida e isso ia servir de base para Jesus para todos os seus ensinamentos. Olha só que importância. Eu acredito que essa prática de Jesus de nos ensinar seus discípulos através das parábolas, das histórias que ele contava para exemplificar o reino de Deus, vinha justamente da criação que ele recebeu de José e Maria. Eu posso imaginar José sentado na carpintaria contando uma história para Jesus para lhe ensinar alguma lição sobre a vida. Eu acredito que a generosidade de Jesus em ajudar as pessoas vinha sim de como ele via Maria sendo generosa com as pessoas, de como ele via José sendo generoso com as pessoas. Jesus tinha referência dos seus pais aqui na terra, José e Maria, como pessoas que são servos, e ele também foi servo. E eu pergunto para você, pai, para você, mãe, qual referência você tem sido para seus filhos? Esse é o terceiro grande desafio que as famílias de hoje enfrentam. Ser referência para uma geração que está se formando. E infelizmente uma geração tem se formado através de referências externas da sua casa. Porque os pais não têm lhe servido de referência. Porque muitas vezes esses pais estão ausentes na criação de seus filhos. Muitas vezes os pais têm sido mais exemplos negativos do que positivos na vida de seus filhos. Porque eles se preocupam em muito pouco em transmitir princípios e valores e se preocupam demais em dar apenas bens materiais. Eu não estou falando aqui, gente, eu não estou querendo enfatizar que bens materiais não são importantes. Eles são importantes até um certo ponto. Eles não podem sobressair, eles não podem ser mais importantes do que o amor, do que o cuidado, do que o respeito, do que a valorização que você tem que dar para os seus filhos. Isso é mais importante, porque isso é que vai acompanhar por toda a vida do seu filho. É isso que vai formar uma base de caráter para as suas crianças, para se tornarem adultos com caráter. Hoje nós vemos uma geração de adultos que não tem caráter nenhum, não tem princípio moral nenhum. Basta você abrir as redes sociais e ver isso. Quantas pessoas se expondo de forma tão vulgar, de forma tão desinibida para o mal, porque não tem formação de caráter nenhum, porque não tem formação de valor nenhum.
Você com certeza não quer isso para os seus filhos, você com certeza não quer isso para sua família. Por isso, comece a se preocupar em ser você, pai e mãe, referência para os seus filhos, para que eles possam reproduzir aquilo que vocês ensinaram no dia a dia deles e eles também serem uma bênção para outras famílias. E aí, gostou do exemplo que usamos hoje? A vida de José e Maria, esse casal tão abençoado, que criaram um filho maravilhoso, filho de Deus, com certeza, mas tinha muita humanidade de José e Maria na vida de Jesus. Nós podemos ler isso nas Escrituras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido você a curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. E claro, que Deus abençoe a sua casa e que vocês possam ser uma bênção. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!